Gente, isso aqui é inédito, porque nas outras eleições, as pesquisas eleitorais, elas já estavam manipulando o eleitor de antemão. Como assim, Ala, de antemão? Olha, ninguém falava o óbvio. Ou seja, falava que o Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, poderia estar à frente, mesmo com toda a movimentação nos aeroportos que ocorreram no ano de 2018, mesmo com tudo que aconteceu em 2022, e agora, 2026, eles estão começando a reconhecer. Os levantamentos recentes de institutos como Paraná Pesquisa, Atlas e dados divulgados pelo Poder 360 indicam cenário de empate técnico ou diferença dentro da margem de erro entre o Lula e Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno. Além do empate, os números mostram uma tendência consistente de crescimento de Flávio Bolsonaro nas últimas rodadas. Ou seja, a gente está acompanhando um movimento gradual, mas é contínuo, enquanto o Lula oscila e vai descendo, ou seja, caindo, o Flávio Bolsonaro sobe. Os dados sinalizam uma polarização consolidada, ou seja, a pesquisa até parece que está realmente mais séria do que nos outros anos, mas com uma dinâmica favorável ao avanço do senador Flávio Bolsonaro no cenário atual. O eleitorado segue ali, segundo as pesquisas, dividido, com rejeições elevadas para os dois lados. Então, o Planalto tem que se preocupar e Flávio Bolsonaro só não pode errar. Essa é a leitura que hoje nós fazemos aqui no programa. Flávio Bolsonaro está acertando em tudo, ele só não pode errar. E ele vai continuar subindo, enquanto o Lula, é só ele continuar fazendo o que ele está fazendo, que a gente agradece muito. Inclusive, esse programa aqui é um oferecimento, um agradecimento ao Lulinha. Muito obrigado, Lulinha, né? Sem você, realmente, tudo seria mais difícil. Com você, a gente tá cheio de amor, cheio de alegria. O programa começou rindo, a gente continua feliz. Eu vou continuar rindo pra caralho, porque eu quero ver não só o sigilo quebrado da conta do Lulinha, como eu também quero vê-lo atrás das grades, porque já faz um bom tempo que esse canalha tá roubando o país e ele precisa começar a virar alvo de manchete, não só o papaizinho dele, o dono do Triplex. Né? Hoje não é dia do Roverão, hoje é dia do Ito, mas valeria, né, o Roverão imitando isso aí. Ramagem! Que coisa boa, hein? Só que coisa boa. Né? A campanha nem começou direito, foi colocado o nome do Flávio Bolsonaro, primeiramente tão contestado, né? E agora a gente sabe como Jair Bolsonaro acertou. Quem representa o legado, quem carrega o sobrenome, o primogênito realmente defendendo Jair Bolsonaro, uma pessoa que hoje agrega toda a defesa da direita, dos nossos valores da direita e mais, está seguindo diálogos, conversas com o empresariado, com o centro, com todos os setores da nossa economia, inclusive, para trazer, para demonstrar aqui o grande equívoco que aconteceu em 2022. O Brasil como ele está agora, as promessas do Lula, quem achou realmente, quem acreditou nessa conversa do Lula de picanha, cervejinha, só viu aumento de impostos e os escândalos retornando. Em 3 anos de governo Lula, ele destruiu o Brasil. Bolsonaro deixou no azul com mais 5 bilhões de ativos, foi o único presidente com isso, diminuindo a dívida pública, sem escândalo nenhum, viraram de cabeça para baixo a vida do Bolsonaro, não tem corrupção alguma. E aí, em 3 anos, esse escândalo do INSS, esse escândalo do Banco Master, vinculado aos ministros do Supremo, que foram instrumentos principais de perseguição do Bolsonaro e de toda a direita, que tiraram condenados de 3 instâncias e botaram na presidência da República esse escândalo de que rouba os velhinhos, os idosos, os aposentados, é como se fosse roubar. Vocês vejam só, vai a sua tia-avó, a sua avó, o idoso que você conhece, vai à feira com R$100 ali que possam levar numa feira, eles roubam R$50 dessas pessoas, R$50 de cada conta bancária dessas pessoas que não sabem consultar direito, 20, 30, 50, chegando a 50 bilhões de reais. E quem está completamente envolvido nisso? O filho do presidente da República, o Lulinha, filho do Lula, está mais do que enrolado. Vocês viram ontem um desespero ali na CPMI do INSS, quando foi aprovado o requerimento da quebra do sigilo do filho do Lula no Congresso Nacional. Então foi um desespero que eles não poderiam perder aquilo. Ou seja, só mostra para a população que aquilo é blindagem, é crime, escondendo crime. Por que eles estão com tanto medo da quebra de sigilo bancário do Lulinha? Porque vai demonstrar que ele já está todo atolado, está até o talo de provas contra ele, já tem o vínculo dele com o careca do INSS, que ele recebeu milhões para começar esse trabalho, recebeu uma mesada de R$300 mil na conta da amiga dele, a Roberta Suchbacher, né? É algo assim. Então a quebra de sigilo bancário vai só comprovar isso e talvez muito mais. Essa é a questão, vai trazer muito mais. Então a gente espera que sejam essas provas levadas a cabo e seja decretada a prisão do Lulinha. Quando a gente sabe que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, está todo enrolado com o Banco Master, perseguia a direita e persegue até hoje, toma aquelas decisões arbitrárias, sem prova, na criatividade, na perseguição, agora o Lulinha está todo enrolado e está em fuga, não está em fuga? Parece que ele está na Inglaterra. O Alan dos Santos está aqui nos Estados Unidos por uma questão de liberdade de expressão, por isso foi negado ele não pode falar, isso não é crime. Eu estou aqui nos Estados Unidos porque me envolveram numa trama de um golpe que não
existe quebrando o devido processo com perseguição política. É fácil demonstrar aqui nos Estados Unidos. Agora, esse pessoal do PT aí está sempre com os crimes, verdadeiros crimes de corrupção. Vai explicar no exterior crime de corrupção. Isso dá extradição na hora. E se ele está fora do país, é que ele está se evadindo da justiça e da ordem jurídica. Então, prisão preventiva por Lulinha. É isso que a gente pede, quer e tem que ser decretada. É o mais justo, né? Porque é o certo, né? É o justo, é o correto. Ramagem, esse desabafo, relato seu, análise, cara, é uma coisa que as pessoas precisam começar a entender. Vidas estão sendo destruídas por Alexandre de Moraes e a trupe do STF. E o PT agora está falando em devido processo legal, em democracia, com relação ao caso do Lulinha. Essa é a mesma galera que se regozija de ver a Débora dos Santos longe de seus filhos. Canalhas. Democracia, entre aspas, para eles. Eles usam o termo democracia para afirmar o que eles querem é ditadura. Eles querem coação, coerção o tempo todo. Quando é contrário ao que eles desejam, democracia não vale nunca para eles. Então houve uma votação ali que pode vir a ser contestada. O problema é que logo em seguida, no judiciário, foi aprovado pelo ministro André Mendonça também a quebra de sigilo. Então a Polícia Federal, aí eu quero ver a Polícia Federal, se vai fazer seletividade de dados ou realmente vai entregar a CPMI a todo o sigilo bancário aberto ali para a CPI poder trabalhar. Então, o medo é que, desse pessoal, é que os crimes sejam todos revelados, tanto para constituir prova, como no ambiente político do Congresso Nacional. Porque a gente sabe que essa CPMI do INSS, os partidos de centro, junto com o governo, eles conseguiram blindar ali o parlamento, o plenário da CPMI. O plenário da CPMI é o quê? Os parlamentares que votam sempre com maioria para ganhar as votações. Está mudando. Como ganhou ontem para a quebra do sigilo do Lulinha, é o efeito Flávio Bolsonaro pré-candidato à presidência da República, passando à frente nas pesquisas. E esse foi o assunto que a gente trouxe, né? Que a gente acaba entrando, porque tudo está interligado. É a primeira vez. Ontem saiu a Atlas Intel, pedida pela Bloomberg. A Atlas Intel é um instituto de pesquisa internacional. A gente vai sempre contestar as pesquisas, porque as pesquisas sempre favoreceram a esquerda, sempre dentro daquela margem que eles colocam, da margem de risco, da margem das possibilidades, sempre bota o candidato da esquerda acima, o candidato da direita abaixo. Então nós temos que ler essas pesquisas sempre com desconfiança e sabendo o quê? Se Flávio Bolsonaro já no segundo turno, tanto na Atlas Intel de ontem, como na Paraná Pesquisa de hoje, está à frente de Lula, a possibilidade de estar muito à frente. Agora, vai lá, Alan. Não, era só para atualizar um pouco essa questão que você acabou de falar do André Mendonça, que o ministro André Mendonça ele reverteu uma decisão do antigo relator, que era o Dias Toffoli. Ele acabou dando autonomia ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para atuar no Banco Master. Ou seja, o COAF agora tem liberdade para atuar no caso do Banco Master. O banco foi liquidado em novembro do ano passado com aquele esquema horroroso que a gente está acompanhando aqui, vendendo títulos que não existem, etc. Então, com essa decisão, o Mendonça ele não está agindo politicamente, ele está dando liberdade ao COAF para poder atuar no caso do Banco Master. E isso só piora a situação do PT. Ítalo, o que nós estamos observando nesse exato momento? Uma direita que está conseguindo cicatrizar as feridas abertas internamente, vendo um PT vulnerável, envolvido com o caso do Banco Master, via Toffoli, que é advogado do PT, o eterno advogadinho do PT. Nós temos São Paulo cada vez mais enfraquecido, porque Haddad para governo de São Paulo, para competir com Tarcísio, a gente já sabe o que vai acontecer. Zucco vem forte para o Rio Grande do Sul, Cleitinho está crescendo em Minas Gerais, Matheus Simões pode talvez receber apoio aí do Nicolas, e isso vai ser uma disputa interessante para Minas, ou seja, vai ser... É uma boa disputa, são dois de direita, exato. Vamos em frente, né? Que sejam os dois no segundo turno e Minas decida por um governador de direita, qual dos dois seja. E aí... Palanque para o Flávio. Exato, é o que é mais importante. E aí a gente está observando o PT errando, né? Eu tenho até medo de falar o que o PT está errando aqui, porque eles gostam de assistir o nosso programa, então não gosto né? De dar muita Enquanto o inimigo está errando, não o atrapalhe. Exatamente. E aí, eu quero te ouvir, quero saber, diante dessa análise toda, pesquisas eleitorais mostrando um pouco do cenário verdadeiro da política eleitoral brasileira. Você ficou vivo para ver pesquisa eleitoral falando pelo menos parcialmente a verdade, Ítalo. Isso é um fato. Então, olha, eu tenho uma teoria, né, já desde a época do Terça Livre, já, a respeito desses erros constantes das pesquisas eleitorais, né? Não é exatamente só uma questão de manipulação, né? Essa é a minha teoria. Por que eu digo isso? Quando você faz uma pesquisa eleitoral, qualquer tipo de pesquisa, na verdade, né? Você precisa pegar um universo amostral que proporcionalmente reflita a sociedade em alguns aspectos que você acredite que vai infringir, né, vai afetar o resultado final. Por exemplo, se você deduz que homens e mulheres votam de maneira diferente,
ou seja, o sexo da pessoa implica numa mudança, né, de uma diferença de voto, você precisa ter um universo amostral que proporcionalmente reflita a diferença entre homens e mulheres numa sociedade. Então, se você tem 51% de mulheres e 49% de homens, o seu universo amostral tem a mesma proporção. Assim por diante, né? Existem certas variáveis que, em tese, não implicam. Então, por exemplo, né, pessoas destras, né, de mão, né, votam de maneira diferente de pessoas canhotas? Em tese, não. Então, você não precisa se preocupar em fazer esse tipo de recorte. Qual que é a minha tese, né, em relação... Eu conversei uma vez com o Giuseppe Di Marcello, né, que eu esqueci o nome do instituto dele, mas é um amigo nosso aqui que tá sempre trazendo informações do instituto de pesquisa dele, que é um instituto sério, né, e que não faz pesquisa aberta, né, só faz pesquisa fechada, né. Ele né, concorda comigo, né, ele acha a ideia interessante, que é o seguinte: de uns anos para cá, a coisa bagunçou. Então, até os anos 90, até os anos 80, 90, você até tinha uma certa uniformidade cultural no Brasil, né? Porque você ainda tinha ali uma certa. Bom, existia um gargalo de informação. Você se orientava através de rádio, através de TV e através de grandes jornais. Então você tinha uma certa uniformidade, né? De uns anos para cá, isso se perdeu com a internet. Então você já tem novos bolsões de visões diferentes que os institutos de pesquisa não conseguem acompanhar. Então, às vezes, eles acabam fazendo, por exemplo, uma pesquisa na Avenida Paulista. Pô, todo mundo sabe que a Avenida Paulista não é representativa de São Paulo, né? Ou você faz uma pesquisa nas cidades ali do entorno de São Paulo, né? E esquecem um pouco o interior. Ou vem para o interior, mas vem aqui, por exemplo, a Piracicaba. Então, Piracicaba pensa de um jeito, né, que tem 600 mil habitantes, e Peúna, que fica do lado, tem 5 mil habitantes, pensa de outro jeito. Entendeu? Então, assim, você acaba tendo essa variedade muito maior aí de pensamento que os institutos de pesquisa não estavam conseguindo acompanhar. Em geral, não acompanhavam para a esquerda, né? Assim, o erro acabava indo para a esquerda porque era uma tendência desses institutos se orientar por grandes centros. Então, essa era a minha tese. Obviamente, havia um caminhão de má vontade também de corrigir esse viés, né? Mas não era exatamente manipulação no sentido estrito, né? Não que não houvesse manipulação também, tá? Pelo amor de Deus, deixando bem claro. Mas há um erro aí, um erro conceitual aí, que institutos de pesquisa, de modo geral, no mundo todo, estavam com dificuldade de acompanhar, que é o fenômeno da internet, né? O fenômeno da internet ajudou a criar. Então, assim, hoje você vê, né, o Flávio Bolsonaro já empatado com o Lula. O que isso significa? Bom, dependendo do cenário da idoneidade dos institutos, o fato é, o Lula, ele tem, por ser situação, ele já tem uma tendência. Apertei o botão aqui e me mutei. Ele já tem uma tendência de queda, né? É natural isso, né? Porque todo governo de situação não consegue prometer tudo aquilo que cumprir tudo aquilo que promete. Né? Todo governo de situação tem esse problema endêmico nas democracias modernas. A gente dizia Thomas Sowell, né? Quando as pessoas querem o impossível, só o mentiroso a satisfaz. Bom, mentira uma hora que aparece, né? A mentira ainda tem perna curta, né? Então, é uma tendência natural do Lula de cair. Óbvio que ele não se ajuda. Ele não se ajuda por quê? Porque você tem aí acadêmicos de Niterói fazendo excelente trabalho pra gente. Muito obrigado, acadêmicos de Niterói. Entendeu? Eu não faria um trabalho melhor do que aquele lá pra pichar a imagem do Lula, né? Pra tirar do Lula o voto evangélico. Eu tenho um grupo desde 2022 que eu estou infiltrado nele, né? E eu falo abertamente que na hora que me descobrir ali, vão me excluir, mas tudo bem, foda-se. Que é o grupo evangélico, um dos grupos, né? Evangélicos com Lula. É um grupo de WhatsApp. Eu tô lá, né? Eu não sou nem evangélico, não tô nem com Lula, mas tô lá, né? Evangélicos com Lula. A reação foi terrível. A reação foi terrível lá dentro. Os próprios evangélicos de esquerda viram aquilo ali como escárnio, né, o que foi o acadêmico de Niterói. Então você ter essa coisa enfim, né, essa contra-propaganda, né, essa contra-propaganda que o próprio governo faz em si mesmo, né, obviamente ajuda muito a diminuir a aprovação do governo, né. E o Flávio Bolsonaro, ele tem algumas vantagens. Ele herda muito do capital político do pai, eu diria quase 100%. Eu desconheço alguém que vote no Jair e que decida não votar no Flávio. Desconheço alguém que faça isso. Ainda que tenha críticas, ainda que não goste, ainda que fez, não, o Flávio não é o pai, etc, mas desconheço quem na hora H vai dizer assim, não, eu votaria no Jair, mas não voto no Flávio, né? Porque o Jair ele tem uma característica do pensamento dele, né? Do carisma dele, né? Que ele transfere muito carisma. É muito fácil transferir carisma, né? E então o Flávio herda muito do carisma do pai e não herda tanto
a rejeição. Era, obviamente, uma parte da rejeição. A maior parte da rejeição que ele herda já é de uma galera que não votaria nem no Jair, nem no Flávio, nem ninguém de direita, já votaria no Lula, então, né, é inócua, né? Mas ele era pouco da rejeição do pai, mas não era toda a rejeição do pai. Ele tem um outro perfil. Ele tem um perfil mais comedido. Vou dizer até você, bem sincero com vocês, acho que, em termos de política, de articulação política, o Flávio seria até mais habilidoso que o pai. Né? O Flávio hoje está fazendo o quê? Hoje ele está lá, neste momento, né? A nossa informação que nós temos aqui, né? Ricardo Roverã está lá, inclusive, está em São Paulo junto com o Tarcísio. Sim. Num evento lá junto com o Tarcísio. Então, assim, o Flávio é muito, muito habilidoso com isso. Então, E lembra... Desculpa interromper, e lembrando que São Paulo, assim como Minas Gerais, né? O Rio de Janeiro é que está numa situação ruim ainda, né? Mas o caso, por exemplo, de São Paulo, vai ter Marina Silva e Tebet, né? Haddad para governador, Marina Silva como senadora, Simone Tebet saindo do Mato Grosso do Sul para São Paulo como senadora. Estão ali querendo montar um palanque para o Lula. Essa é a intenção deles, né? Acho que vão levar surra em todos eles. Um senador da esquerda pode chegar. Vamos ver, mas a gente acredita que vai fazer os dois. É o Derrite e mais um que vai ser indicado do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né? Que ontem a gente até colocou a listagem ali. Eu senti falta ali naquela listagem de ótimos nomes, né? A gente falou do Coronel Melo Araújo, está o Mário Frias, o próprio Eduardo Bolsonaro. Eu acho que a boa estratégia é ainda manter o Eduardo Bolsonaro. Sim, ele não está inelegível, eu posso colocar isso aí, isso é uma verdade, acho que pouca gente sabe. Ele está aqui, mas não está inelegível. Eu não vi naquela lista o Gil Diniz, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, se ele não puder ser o candidato, ele pode ter. Por que não ele não pode indicar a vaga que era certa dele? Mas vamos voltar ao assunto das pesquisas aqui, vou entrar aí corroborando o Ítalo, né? Quer mostrar aquelas imagens lá? Vamos mostrar. Então, primeiro, só para colocar, Ítalo, você tem toda a razão. Essa Paraná Pesquisa agora ouviu 2.080 eleitores em 159 municípios, e na data logo em seguida ao Carnaval, que não era esperado, né? Acadêmicos de Niterói ajudou demais, fazendo aquela loucura ali. Lembra, quem não lembra daquela ala não somente os crimes eleitorais, os recursos públicos, Janja, o governo participando da ala em ano eleitoral, aquela ala da escola de samba, aquela ala que criticava os conservadores, a família brasileira, enlatada em conserva. E a foto ali era uma família feliz e estruturada. Um pai, uma mãe sorridente, tinha até um coração ali. Ou seja, eles são contra o que nós conservamos como tradição nossa e contra o cristão evangélico. Isso soou muito mal. Quero ver reverter, porque eles mostraram a cara deles. Não é um embuste. E como o Ítalo estava fazendo, as manipulações as manipulações dessas pesquisas acontecem de locais. Se você for entrevistar nos presídios, nas universidades brasileiras, ali nos diretórios do PT, é claro que o Lula vai vencer. Se você conseguir fazer difusão geral, não vai haver essa grande manipulação das pesquisas, e é isso que tem que ser cobrado. Então, o que a gente vê, acho que a gente vai colocar aqui, sim, o Lula tem teto, o Lula está com a máquina na mão, nós não podemos estar desatentos, nós temos que estar atentos, ele vai estar com a máquina na mão, sentado na cadeira de presidente, podendo distribuir recursos, pagar mídias, utilizar todas as mídias do governo federal. Então a luta é bruta. Agora, o Lula tem uma rejeição enorme, o Flávio já entrou herdando uma rejeição do nome Bolsonaro, mas demonstrando, como o Ítalo falou, a articulação política que ele tem, a moderação que ele tem e ainda a defesa, como podemos dizer assim, absoluta dos nossos valores, da direita. Ele vai fazer essa defesa e vai conseguir ainda assim dialogar. Vamos lá, vamos botar aí a última pesquisa. Pô, o pessoal tá me criticando aqui que eu não deixei o Ítalo finalizar. Ítalo, foi mal. Então vamos voltar eu podia jurar, então, né? Eu podia jurar que a gente já podia mostrar as pesquisas aqui, mas Ítalo, desculpa, o pessoal tá puxando minha orelha aqui. Não, acho que na verdade sim, já foi finalizado já, né? O que eu tava querendo. Enfim, né? Deixa o Ítalo falar, tá aqui no comentário. Não, já tem razão. É que eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui e precisava puxar a falta da pesquisa. Não, fica tranquilo. Não, mas é só para finalizar mesmo, era isso. O Lula, de fato, ele tem o teto dele, né? Ele tem a tendência de queda. Então, assim, em geral, o trabalho que se faz, o trabalho eleitoral que se faz quando você é a situação, ele é o trabalho de tentar reverter a tendência de queda, porque a tendência de queda já existe para a situação. Óbvio, o cara que é a situação, ele tem um teto de vida naturalmente, ele pode ter feito o melhor governo do mundo, né? Ele é alvo de críticas, e críticas muitas vezes infundadas, que não levam em consideração a situação real, etc. Não estou dizendo que é o caso, tá? Mas, não do Lula, o caso, né? Mas, enfim, né? Mas ele é alvo de tudo, né? De tudo que você possa imaginar. Então, já é uma tendência natural da situação a queda. Então, o trabalho, em geral, né, da situação, o trabalho do marketing eleitoral é reverter a queda dele e tentar conter o avanço do adversário. De novo, Lula não se ajuda.
Nem Lula, nem Janja, nem Lulinha, nem acadêmicos de Graças a Niterói. Deus. Entendeu? Essa galera não se ajuda, entendeu? E eu não tenho nenhum problema de falar isso daqui, porque não vai se ajudar mesmo, entendeu? A Janja é uma deslumbrada. Você acha que ela vai olhar porque eu tô falando? Assim, não, realmente eu tô atrapalhando meu marido. Quer que se foda. Ela acha que o brasileiro tem que pagar mesmo os móveis da casa dela, tem que pagar as gravatas. As gravatas caras do marido dela, que ela compra o marido dela, tem que pagar o cartão corporativo dela, que já gastou 5 bilhões, entendeu? Bolsonaro para gastar o que o Lula gastou em gastos pessoais em 4 anos, o Bolsonaro precisaria de 100 anos. Olha a diferença, entendeu? Então, É gritante, né? eles não se, é gritante, eles não se ajudam. Isso pega mal. Isso pega mal. Nós estamos hoje em dia numa cultura, né? Que se ainda não é uma rejeição completa à esquerda, né? Ela também ela pelo menos a rejeição completa essa gastança, né? Que é típica da esquerda, né? Então, acho que a tendência do Lula é a queda e a tendência do Flávio é a subida. Se já está assim, meus amigos, se já está assim, aí eu acho, enfim, acho que realmente a perspectiva é muito boa. Ítalo, eu quero trazer Acho que é aqui pro isso. pessoal. Eu quero trazer aqui pro pessoal. Obrigado, Ítalo. Eu quero trazer pro pessoal as imagens que o Ramage pediu. Então, nós temos essa primeira aqui do Paraná Pesquisa, do Poder 360. Eles fizeram um infográfico muito bom. Então, eu nem me deu o trabalho de fazer outro. O levantamento feito de 22 a 25 de fevereiro, ou seja, como a Ramagem disse, foi depois do Carnaval. Ou seja, foi essa semana, né? De 22 a 25, terminou 2 dias atrás. É uma pesquisa fresquinha. E nela mostra o empate técnico no cenário de primeiro e segundo turno. Então, Lula teria 39,6% no primeiro turno, no segundo teria 40,5%. Eu acho que isso tudo é primeiro turno. Aí são 2 cenários. Entendi, isso? 2 cenários. Acho que é isso, não é? E aí, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Aldo Rebelo. E aí, isso aí, aqui que tá o número que importa, né, Ramage? Brancos e nulos e não sabe, né? Exato. É aqui que a gente vai pegar o. Tem uma outra coisa que é verdadeiramente importante para o eleitor colocar. Sobe ali até todos os candidatos que estão aí, certo? Ok. Lula está na frente, né? No primeiro cenário, 39,6. Vem Flávio Bolsonaro quase encostando com 35,3. Quais são os 3 primeiros abaixo ali? São de direita ou são de esquerda, Alan? Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, direita. Então, só de direita, não tem representante de esquerda. Então, se a gente somar, muito provavelmente esse voto do Ratinho Júnior e do Romeu Zema vai migrar no segundo turno. Vai migrar. Não migra? Então, se a gente colocar ali... Por exemplo, nessa daqui, quer mostrar essa daqui? Eu quero voltar lá para fazer a soma para vocês. Vamos lá, de direita, então, Ratinho Júnior e Romeu Zema tem quantos somados? 7,6 mais 3, 11,4. Somando com 35,3, 44,7. 44,7 está votando na direita. Esse é o grande quadro. Enquanto o Lula, que tem teto, 39,6. Lula no segundo cenário, 40,5. Flávio Bolsonaro, 36,6. Romeu Zema, 4,3. Ronaldo Caiado, 3,7. Ali dá, somando, dá 8, certinho. Isso. Somando com o Flávio Bolsonaro, dá o quê? 44,6. Então, o eleitor que está tendente... entendi agora. Isso aqui ainda é o primeiro turno. Isso ainda é o primeiro turno. O eleitor que está tendente nessas eleições, está tendente, sabendo que o Lula tem uma rejeição grande, ou seja, está sendo dada essa rejeição, ninguém aguenta mais o Lula, estão escolhendo eleitores de direita, candidatos de direita. Então, isso que é muito importante. Renan Santos, a gente sabe que não sabe, finge que é direita, e abaixo do Renan Santos, quem é que está ali? Aldo Rebelo, que é de esquerda, mas está revoltado com os abusos da esquerda, né? Tem gente que ele fala até que está migrando para ser bolsonarista. Então, vamos lá para o próximo, então. Então, aí o importante desses números aqui, Ramage, nós temos aqui agora no segundo turno, mostrando exatamente isso que você acabou de falar. Então, você tem ali o Flávio Bolsonaro à frente e o branco e nulo caindo, ou seja, você tem uma diminuição de quase 4 pontos de brancos e nulos e de que não sabe quase de 1 ponto. Ou seja, é mais o revoltado que não quer votar do que o cara que não sabe em quem votar. Essa é uma análise muito boa também. Olha, desceu 3 pontos percentuais, ou seja, as pessoas que estavam ali com o branco, estão querendo anular, vamos colocar assim, branco ou nulo, ou não ir votar, já estão decidindo ir votar. E nesse quadro está subindo a pontuação do Flávio Bolsonaro. Então, o que está se verificando? Ninguém aguenta mais Lula, os seus escândalos, descasos e impostos. Vamos para a alternativa de direita, que realmente não deveria ter saído. E aí, a última imagem que nós temos é essa daqui, mostrando exatamente essa margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. E aí você tem, primeiro cenário, o Flávio à frente com empate técnico com a margem de erro, mas vejam ali os brancos e nulos 6,9 e não sabem 5. Vejam esses números aí que são interessantes. No segundo cenário, o Ronaldo Caiado, você tem brancos e nulos, ou seja, você tem uma rejeição maior de 12,1 e não sabe 6,3, ou seja, aumenta o número da indecisão e o número dos decididos a não votar. E Lula e Ratinho Júnior também, com empate técnico, mas também ainda com brancos e nulos altíssimos, 10,5, e que não sabe 6,2. Ou seja, o cenário é mais do que favorável para Flávio Bolsonaro, sobretudo no segundo turno, onde ele terá o apoio, como o Ramagem disse, dos outros candidatos. Ítalo,
Vivemos o suficiente para ver um candidato de esquerda, 4 de direita. Vivemos. Não, é um vivemos, negócio. É um negócio. É um vivemos, negócio. vivemos para ver isso, Heitor. Se falassem para mim que isso ia acontecer 10 anos atrás, né, eu ia. Você fala que era Não, teoria da é. conspiração, que o cara tem que. Não, É, você teoria da faixa aí que conspiração. não sabe o que você tá falando, né? Não, você tá maluco, filho, isso aí é coisa para daqui 30, 40 anos, talvez, né? É o que a gente achava. Era realmente o que a gente achava, né? Isso mostra, veja você, né? Acho que isso é interessante porque isso mostra que o trabalho cultural que a esquerda empreendeu foi superfície. Foi superfície. Eles achavam que eles iam reformar o ser humano, né? Você vai construir o homem socialista vai ser um outro tipo de homem, né? Outra coisa, e não vai voltar, ele estaria intrinsecamente alinhado com o socialismo. Não aconteceu. Não aconteceu, né? Obviamente, todo esse pessoal da esquerda, todo esse pessoal de direita, né? Existe ainda a presença de muitas ideias revolucionárias no imaginário dessas pessoas, né? Mas o grosso mesmo, né, de você ser parte do movimento comunista, né? Que é o que a esquerda achava que ia acontecer, ia chegar um ponto em que você não teria mais mecanismo para um membro que não era parte do movimento comunista disputar qualquer coisa, né? É, isso aí realmente eles não conseguiram fazer. Eles não conseguiram fazer. Então, o projeto cultural deles, que é um projeto de 50, 60 anos atrás, tá? É um negócio assim, intergeracional. Esse projeto não deu certo. Ou pelo menos não deu certo na dimensão que eles achavam que ia dar. Né? Algum estrago, um grande estrago fizeram, emburreceram muito a população. Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos um problema cultural muito grande no Brasil, um problema de analfabetismo cultural, analfabetismo funcional muito grande, né? Então, assim, isso é um problema de fato que a gente precisa resolver. Porque senão, essas pessoas vão continuar, mesmo sendo nominalmente de direita, elas vão continuar sendo vítimas de desinformação, de histeria, etc. Bom, haja visto o que aconteceu, né, 2020, 2021. Né? Não preciso nem citar aqui, porque isso não sabe o que aconteceu nesses anos, né? É, as pessoas, inclusive pessoas boas, de direita, conservadoras, enfim, pessoas, né? Muitas pessoas caíram na conversa, na histeria, no medo, na desinformação, né? Por quê? Porque não tinha um arcabouço para lidar com essa situação. Né? Então, isso ainda é um risco. Isso ainda é um risco muito grande. Nós ainda temos esse defasamento cultural que coloca a população, de certa maneira, vulnerável a isso. Porém, do ponto de vista política ordinária, tá aí o resultado. Nós temos cara de... Pode falar. Não, é que há muito o reflexo também do trabalho anti-Bolsonaro que foi feito, né? E ainda está em curso, por exemplo, eu vejo Silvio Grimaldo, o pessoal ali é anti-Bolsonaro, 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 e esse trabalho anti-Bolsonaro tá pegando muita gente que tá assim meio cansado de tudo. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai falar do que a PF já se sabe do Lulinha, porque já quebrou o sigilo, a gente já tem informações sobre isso, e o brasileiro, ele é mais anti-PT do que um anticomunista mesmo, de fato. Porque se ele fosse anticomunista, se o brasileiro fosse anticomunista, ele não estaria caindo em lorotas dos outros candidatos, por exemplo, de Centrão, ou a galera só da economia. Um trabalho que foi feito, quando eu digo bem feito, né, não quer dizer que é um trabalho bom, né, no sentido ontológico. Um trabalho muito bem feito, que foi feito durante todos esses anos, é a destruição da imagem de Jair Messias Bolsonaro, com mentiras com relação a vacinas, pandemia, questão econômica, dizendo que o Bolsonaro protege os filhos, uma campanha que, não sei se o Ramagem lembra disso, um dos primeiros booms que o Terça Livre teve em 2019 foi a hashtag Estadão Mentiu, quando nós demonstramos com detalhes a matéria de um artigo, né, de um blogueiro francês que entrevistou a Constância Rezende no Estadão, onde ela dizia em inglês lá, né, I do that because that can ruin Bolsonaro. Ela fala isso, ela fala que o desejo dela era arruinar. Alan, Eu tô sendo não é ruin, benevolente, né? não é ruin, é arruinated. Arruinated. Ela fala um inglês horroroso. Arruinated. Não, it can arruinated. Eu esqueci que o inglês dela era horroroso. Mas enfim, aí o because, o mais interessante foi isso. O vídeo foi feito pela jornalista do Terça Livre à época, que era a Fernanda Salles, e aí fizeram uma legenda diferente da nossa, e o presidente Bolsonaro publicou esse vídeo, e esse vídeo foi parar no Jornal Nacional, editado. Eles tiraram a parte do because, o porquê isso vai. Né? Eles tiraram because, em inglês, because significa porquê. Eles tiraram o texto, porque isso aqui é para arruinar Flávio Bolsonaro. E era a questão do COAF, onde o Flávio conseguiu vencer na justiça, não houve acordinho de Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro com os desembargadores do Rio, porque se isso tivesse ocorrido, o Lula estaria usando
toda a máquina da grande imprensa para dizer Jair Messias Bolsonaro protegeu o filho. Não há provas sobre isso. E tem gente, eu não duvido que tenha gente aqui nos assistindo que possa ter dúvidas com relação ao caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então você imagina como não estaria Flávio Bolsonaro nesse cenário contra o Lula, mesmo com o pai preso, se muita gente que se diz de direita não tivesse caído nessa lorota. A pergunta que eu faço a você que está me assistindo agora, você acredita mesmo que se tivesse ocorrido alguma coisa de rachadinha de Flávio Bolsonaro, o PT não estaria usando agora? A Globo não estaria usando. E muita gente caiu. Muita gente deu ouvido ao MBL. Muita gente deu ouvido, inclusive a pessoas do Novo. Tem muita gente boa no Novo hoje, mas o Novo não estava desse jeito naquela época. Hoje o Novo está com nomes maravilhosos. Sebastião Coelho, Paulo Eduardo Martins, acho que o Jeffrey Chiquini também, Ricardo Salles, tem gente boa ali. Mas à época que ficavam falando de rachadinha do Flávio Bolsonaro, era o Novo quem estava empurrando essa narrativa mentirosa. Não era nem o PT. Porque o PT... Gente, o PT falar, né, a sua mãe cozinha mal, você vira pro PT e fala assim, tu é uma puta. Você tá reclamando da minha mãe que não cozinha bem, a sua mãe é uma puta. Você não altera em nada. O que o PT fala da gente não altera em nada. Eles falam que nós somos taxistas, que nós somos sei lá o quê. Não importa. O PT falando não dá nada.